Olá, graça e paz. Hoje o nosso devocional vai ser no livro de Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 em diante, que diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece uma oferta, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conversava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então, olha só como que a palavra é linda, né? A cura de um leproso. O homem estava leproso e ele se chegou diante de Jesus, se ajoelhou diante do Senhor e falou: Senhor, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus moveu-se de íntima compaixão, ou seja, Jesus se colocou no lugar dele. Compaixão é isso, você se colocar no lugar daquela pessoa e amá-lo, né? E querer o bem daquela pessoa. E Jesus falou: Eu quero, você vai ser curado, você vai ser limpo. E Jesus advertiu severamente, com certeza, esse homem precisava de algumas instruções para que ele vivesse depois desse milagre, né? Então Jesus advertiu ele e falou com ele: vai, faz o que a lei de Moisés manda, depois que você foi purificado, a oferta que você tem que entregar, faz como a palavra do Senhor manda. Então Jesus deu ele não só uma cura, Jesus deu ele o caminho. Jesus era o caminho. Jesus, olha, apontou para ele e falou: Eu te curei, agora você faz o que a palavra determina, agora você vive de acordo com as leis que o Senhor determinou para sua vida. E o homem foi e ele ficou tão maravilhado, ficou tão feliz com a cura, que a parte que Jesus falou: Não fala para ninguém o que eu te fiz, ele não conseguiu conter. E muitas vezes isso acontece com a gente recebe uma informação de Deus, a gente fica tão feliz que a gente tem que partilhar, que a gente precisa de falar para as pessoas aquilo que o Senhor fez com a gente, né? Então ele foi e desobedeceu a palavra do Senhor nesse sentido de testemunhar, de falar o que Deus tinha feito, o que Jesus tinha, o sacrifício que Jesus tinha feito para ele, né? Jesus tinha limpado ele, tinha tirado ele de uma situação de miséria, porque os leprosos, os doentes, os enfermos dessa época, eles eram isolados, eles eram abandonados pela sociedade, eles não podiam estar no meio dos outros. A lepra, principalmente, porque a lepra era uma doença contagiosa, então ninguém queria estar perto de um leproso, ninguém queria estar perto de alguém que estava contaminado, que estava sujo. E muitas vezes essa lepra era por conta de pecados. Deus permitia a lepra no corpo da pessoa por causa de pecado. Então a lepra foi muito associada, a palavra não fala se neste caso específico foi por causa de pecado, né? Mas a palavra conta outros casos que muitas vezes a enfermidade acometia a pessoa por causa do pecado. Mas ali Jesus derramou cura sobre ele, limpou. Então, se foi por pecado, o pecado dele foi perdoado. Se foi por qualquer motivo, o Senhor limpou e deu ele uma nova oportunidade de vida, deu ele uma nova chance de recomeçar, de continuar, né? Então que a gente possa tirar isso da palavra. O Senhor sempre quer o nosso bem. A palavra tanto fala que quando ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. A palavra fala que Deus, os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de paz, são pensamentos de nos fazer prosperar, ou seja, de nos fazer bem em todas as áreas da nossa vida. Os pensamentos que Deus tem para nós é de vida de abundância. E não é abundância financeira só, é abundância em todas as áreas. É paz, é um casamento abençoado, é filhos obedientes, é filhos abençoados. É uma vida financeira estável, é uma vida de intimidade, de amizade, de relacionamentos saudáveis. Então,
O que Deus queria para ele, o que Jesus queria para ele, é o que Deus quer para a gente. Ele quer vida abençoada. Deus não se alegra no sofrimento da gente, não se alegra no sofrimento do ímpio e nem do justo. O pecado é que nos separou, o pecado é que nos afastou de Deus, e o pecado às vezes põe na nossa cabeça que Deus é mau, que Deus não quer, Deus não quer que a gente seja feliz, e é pelo contrário. O Senhor quer tanto o nosso bem, Jesus quer tanto que a gente esteja com Ele, porque nada vai ser melhor do que nós estarmos na presença dEle junto com Ele. Que Ele deu Jesus para que a gente fosse lavado nos nossos pecados, para que a gente pudesse voltar ao Senhor, pudesse ter um relacionamento com Deus. Então aqui, quando Jesus fala quero ser limpo, Jesus falou eu quero você, mesmo mesmo quando você estava leproso, eu já te amava. Você precisa dessa limpeza, dessa lepra, desse pecado, dessa sujeira. Eu tô te limpando, vem que eu vou te receber. Então, muitas vezes a sujeira que a gente tem é como se fosse uma lepra também, né? A gente às vezes está ali sujo e a gente fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me limpa. E Deus sempre vai querer te limpar, porque Ele sempre vai querer você próximo. O Senhor não nos criou para que fôssemos, para nos mandar para o inferno. O Senhor não nos criou para que Ele visse o nosso sofrimento eternamente. Pelo contrário, Ele nos criou para que ficássemos próximos a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, estando junto com Ele, nos relacionando com Ele. Então, a vontade de Deus é que a gente esteja sempre perto, próximo dele. E que essa palavra venha entrar ao seu coração, que você venha pedir ao Senhor, Senhor, tudo aquilo que precisa ser limpado, eu quero ser limpado. Se o Senhor quiser, Ele me limpa, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai te limpar, porque a palavra do Senhor, ela é clara, ela diz que bem sei que pensamentos que tem sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para dar um bom fim, né? Então, que essa palavra entre no seu coração, que o Senhor te abençoe. Eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. Talvez fique até chato, às vezes a gente pede muito para se inscrever, mas é porque isso ajuda a levar para mais pessoas. O YouTube entende que é um canal relevante, que se tem gente se inscrevendo é porque tem coisas boas para ouvir e ele vai espalhar para mais pessoas. E que Deus te abençoe e até o próximo devocional.